Olá, graça e paz. Estamos aqui para dar início aos estudos sobre as festas bíblicas. Quero fazer a revisão nas primeiras 3 festas hoje. Eu quero convidar você para ler aí Levíticos 23. É o capítulo que fala das festas bíblicas. Vamos ler versículo 1 e 2. Diz assim: Então o Senhor falou a Moisés e o ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Iavé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Aí ele passa a descrever, a partir do versículo 3, a primeira das festas, a festa semanal, chamada também de coroa das festas, que é o Shabá. E começam então, logo depois do Shabá, a sequência das 7 festas anuais. A primeira dela é a Páscoa. Então nós temos Páscoa, depois pães asmos, depois primícias. Aí há um pequeno intervalo aí de 50 dias, vem a festa de Pentecostes, chamada também festa das semanas, ou festa das colheitas, a festa de Pentecostes ou Shavuot em hebraico. Muito bem, aí há um intervalo longo de Pentecostes, que é a 4ª festa, até trombetas, que é a 5ª festa. Esse intervalo longo é porque na festa das trombetas será o dia do arrebatamento, quando a igreja sobe com o Senhor Jesus. Então, esse tempo entre Pentecostes e trombetas é um tempo da graça de Deus para a evangelização, para a conquista de vidas e para a preparação da igreja para a sua subida. Isso vai ser mais destacado quando eu falar sobre a festa das trombetas. Muito bem, aí depois vem a festa seguinte, que é Yom Kippur, a festa do dia do perdão, e por último, tabernáculos, tá? Então todas essas festas, essas 7 festas, mais a festa semanal, que é o Shabat, são as festas do Senhor. E eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para esse versículos 1 e 2, quando o Senhor diz para Moisés orientar os israelitas do seguinte modo: as festas de Iavé. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada, mas você pode ler aí na NVI, que é a mesma coisa. Orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Iavé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Então, uma primeira coisa que a gente tem que aprender sobre festas bíblicas é que elas são do Senhor. Então, elas não são de judeu, elas não são de nenhum povo, sabe? Ela não é da velha aliança, da nova aliança. Ela é do Senhor, é dele. E ele não as revogou. Nós precisamos entender que há sempre uma evolução. Deus parte da sombra para a realidade, entende? Então, essas festas, ela é uma sombra do que Cristo é na sua realidade. Aí nós partimos para esse entendimento já vendo a primeira festa, que é a festa da Páscoa. Então, na festa da Páscoa, o ponto central da festa é o cordeiro que é morto ali. Aquele cordeiro é sacrificado. E a gente vai ver que Jesus cumpre essa festa quando ele é sacrificado lá na cruz por nós, como um cordeiro. João Batista diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vê o cumprimento dessa festa. Então a festa começa com a sombra, que é um cordeiro animalzinho, e ela se cumpre com a realidade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Assim é a Páscoa, é com a Páscoa, e assim com todas as 7 festas e mais o sábado, o Shabá. Então nós não podemos celebrar Páscoa e não saber nem do que se trata trombetas ou Yom Kippur. É uma coisa só, um conjunto, sabe? É um conjunto. Nós não podemos mutilar, tirar uma parte serve, outra parte não serve, né? Então vamos mergulhar
nos ensinos das festas bíblicas. Eu estou fazendo essa revisão, trazendo novamente as primeiras 3 festas, exatamente para a gente fechar o ciclo aqui na nossa estância Israel. Amém? Muito bem, então a primeira festa, a festa da Páscoa. Eu sempre vou trazer esse ensino das festas, trazendo sempre uma aplicação prática para a nossa vida. O que a festa da Páscoa diz de prático para a minha vida como crente, para a sua vida como crente em Jesus? Diz que a festa da Páscoa, ela fala da nossa salvação, quando você é salvo. Então serve para mim, para você, para aquela pessoa que ainda não é crente, porque a festa da Páscoa fala da salvação. O Cordeiro morreu. Então o Cordeiro foi sacrificado no Egito e o povo de Israel que estava preso no Egito foi liberto. O faraó libertou, teve que deixar o povo sair. Então, hoje, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, que é o Cordeiro que morreu na cruz, Satanás, que é o faraó espiritual, tem que deixar aquela pessoa sair da prisão espiritual. É um Egito espiritual que as pessoas estão presas. Então as pessoas saem. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, se cumpre em nós a Páscoa. Estamos salvos. Fomos salvos. Esse é o entendimento prático da festa da Páscoa. Fomos salvos, graças a Deus. Aí vem logo em seguida festa dos pães asmos. E depois festa das primícias. Essas 3 festas, elas estão juntas, como se fosse uma só, né? Como se fosse uma festa só. Elas são muito íntimas, porque é morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então ele morre na Páscoa, sepultado na festa dos pães asmos e ressuscita na festa das primícias. Então, com relação a Jesus, quer dizer que na Páscoa Jesus é o Cordeiro que foi morto. Ele é na festa de pães asmos, ele é aquele que o seu corpo não entrou em decomposição quando ele estava sepultado, porque não tinha pecado. Na festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento, significa que aquele pão não tem fermento, não tem nada estragado dentro dele, porque o fermento é algo que estraga a massa, é algo estragado que estraga a massa. Festa dos pães sem fermento fala de Jesus, aquele que o seu corpo não estragou, não entrou em decomposição, porque ele não tinha pecado, ele não tinha fermento. Isso diz a respeito de Jesus. E a meu e a seu respeito diz o quê? Que depois de salvo, na Páscoa, pães asmos, nós vamos retirar o fermento da nossa vida, que é o pecado. Então não vamos mais nos envolver em pecado. A pessoa está lá no mundo, está envolvida com pecado. Aí vai para Jesus, a salvo. E ela volta a se envolver com pecado, ela está voltando para o fermento. Então, essa segunda festa fala da santificação. Então, a primeira, salvação, Páscoa. Segunda, santificação, sem fermento. Aí a gente se afasta do pecado. Sabe, aquelas amizades que te levavam ao pecado, se afasta delas. Mantenha um contato mínimo para que você não se contamine. Porque se você se envolver, você vai se contaminar e vai voltar para o pecado. Tá? Então você se afasta. Alguns você tem que se afastar totalmente. Outros você tem que limitar. Sabe? Para que você possa não se contaminar e cumprir a segunda festa na sua vida. Então isso se chama santificação. Na Páscoa, Deus vem na nossa direção, nos salvando. Na santificação, a gente vai na direção de Deus, nos separando do pecado. Tá bom? E o Espírito Santo vai nos ajudar, porque sozinho a gente não consegue. Aí vem a terceira festa, que é primícia. Festa da primícia fala da ressurreição. Então o Cordeiro foi morto na Páscoa, ficou sepultado nos pães sem fermento e ressuscitou em primícias. Não foi assim? Exatamente aconteceu com Jesus. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Então você tem lá em Levíticos, você tem a Páscoa, você tem o pães asmos e você tem as primícias. Então, primícia fala aquela semente que morreu na terra e brotou de novo. Não foi? Então, Jesus morreu e ele brotou, ressuscitou. E na festa das primícias acontecia uma coisa interessante, que pegava-se um feixe daqueles frutos, dos primeiros frutos, e apresentava a Deus. Interessante que quando Jesus morre, você vai ler isso em Mateus lá, capítulo 27, finalzinho de Mateus, depois da morte de Jesus, assim que ele morre, acontece uma coisa tremenda. Num cemitério lá, vários santos, né, crentes do passado, ressuscitaram. Olha só,
Só que eles não saíram da sepultura, ficaram ressuscitados lá na sepultura. E Jesus foi sepultado. Terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscita e sai, aqueles que haviam ressuscitado na morte dele saem também. O que isso cumpre profeticamente? Junta um fecho, olha só. Jesus o primeiro a sair, primícia, tá? Ele é primícia dos que dormem, diz a palavra de Deus nesse texto aí, tá? Jesus é primícia, está aí escrito. Aí vem e junta com esses que se ressuscitaram, tá? Isso está lá no Evangelho de Mateus, e forma um fecho. Assim se cumpriu primícias na vida do Senhor Jesus. E uma aplicação prática para a nossa vida. Primícia fala de frutos. Então, fomos salvos na Páscoa, nos santificamos, separando-nos do pecado. Em pães asmos, começamos a dar frutos em primícias. Começamos a ganhar vidas para o Senhor Jesus. Tá bom? Então, está aí estas primeiras 3 festas. Páscoa, pães asmos e primícia. Na vida de Jesus se aplica morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Na nossa vida se aplica como? Fomos salvos na Páscoa, nos santificamos, separando do pecado em pães asmos e começamos a dar frutos para Deus em primícias, ganhar vidas, sabe? Às vezes você pode achar que você não tem jeito, ser meio tímido, mas você pode estar na casa de provisão com alguém, casa de bênção, casa de oração, célula, ajudando a consolidar uma vida. O fruto dessas casas ou da célula que você ajudou a ganhar ali em conjunto também vai para você, né? Como resultado do seu trabalho. Então, não deixe de dar frutos. Não deixe. Deixe que a festa de primícias se cumpra na sua vida. Assim como se cumpriu Páscoa, tem se cumprido pães asmos, deixa a primícia se cumprir, ganhando vidas para o Senhor Jesus. Está aí, queridos, esse primeiro estudo revisado das festas bíblicas, trazendo uma aplicação prática para a nossa vida. Não deixe de assistir os outros estudos que já estão todos aí no ar, todos estão no nosso canal Provisão TV, tá? Todos os estudos das festas, de todas as festas. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aguarde novos estudos para a sua edificação espiritual. Que Deus te abençoe. Beijo no coração. Shalom.